Hoje, em mais uma entrevista aqui do canal, temos a honra de receber Gabriel Peçanha, analista de desempenho da base do Botafogo, que vai falar sobre a sua carreira, análise e, obviamente, sobre muito futebol. Primeiramente, Gabriel, boa noite, e gostaríamos que falasse sobre como chegou até o clube e se o seu sonho de trabalhar com futebol sempre foi presente. Bom, boa noite, gente. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Léo. Primeiramente, obrigado pelo convite, essa oportunidade de falar um pouquinho aqui com vocês. Sempre bom conversar sobre futebol. Minha paixão, acredito que vocês também. Sempre um prazer. Primeiramente, pedir desculpa pela demora aí para gravar. Estava até assistindo a entrevista agora há pouco do meu amigo Vinícius Nogueira, grande profissional que eu tenho a honra de trabalhar do lado todos os dias e um grande amigo que o futebol me deu. Nossa rotina é um pouquinho atribulada, né? A gente acaba se enrolando aí no dia a dia. Nesse momento, eu sou analista do Sub-20, enfim, vou falar um pouquinho da minha história. Mas estamos disputando duas competições, né? O Campeonato Carioca e a Copa do Brasil. Então, o jogo quarto e sábado, a rotina fica puxada, muita coisa para fazer. Mas, felizmente, deu para arranjar esse tempinho aqui para a gente conversar um pouco. Agradecer mais uma vez o convite. E falar um pouquinho da minha história. Sou graduando em Educação Física, entrei na faculdade em 2014, sempre com o sonho de trabalhar com futebol, desde sempre tive essa paixão, nunca tentei ser jogador, porque sabia que não tinha habilidade para isso, mas sempre quis ingressar na área, sempre quis trabalhar com isso, minha paixão sempre foi, entrei na faculdade em 2014, sempre com o sonho de trabalhar com futebol, desde sempre tive essa paixão, nunca tentei ser jogador, porque sabia que não tinha habilidade para isso, mas sempre quis ingressar na área, sempre quis trabalhar com isso, minha paixão sempre foi, e entrei na Faculdade de Educação Física, já visando, enfim, atuar no meio. Já no segundo período, tive a oportunidade de participar do processo seletivo de estágio aqui no clube, no Botafogo. Me inscrevi, na época o gerente da base era o Eduardo Freeland, hoje nosso gerente no profissional, e aí o processo capitaneado na época pelos irmãos Oliveira, né, o Eduardo e o Guilherme, que hoje, nesse momento, um é treinador do Sub-20 do Fluminense, outro do Sub-17, na época eram coordenadores metodológicos do clube. Entrei no processo, tive a sorte e a competência aí de ser escolhido na época. Entrei como estagiário de preparação física e de análise de desempenho. Na época não havia a separação dos dois departamentos, né, para o estágio em si, na categoria sub-16, isso meio de 2015. Fiquei aproximadamente 3 meses, 4 meses na categoria sub-16, já extinta também no clube. Atualmente só temos sub-17, né, os 2 anos do sub-17, mas não temos uma categoria específica do sub-16. E logo depois fui promovido para a categoria sub-20, também como estagiário de preparação física e análise, ficando nessa função aí até janeiro de 2017. Foram vivenciando o ano de 2016 no sub-20, foi um ano muito, muito feliz para o clube. Fomos campeões carioca da categoria, campeões brasileiros, aí tendo a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, enfim, na época capitaneado pelo professor Eduardo Barroca, e aí exercendo, né, como estagiário a função de auxiliar de preparação física, até que em janeiro de 2017 eu sou um convidado, enfim, feito convite para mim para assumir como auxiliar de preparação física da categoria. Obviamente, né, sempre deixei claro o meu interesse pela área de análise de desempenho. Como eu falei, o estágio tinha as duas áreas juntas, englobadas, e sempre gostei muito dessa parte, sempre foi minha paixão, sempre quis trabalhar futebol querendo ser atuante na área técnica. Tenho a vontade de ser treinador algum dia na minha vida, mais para frente, mas me apaixonei pela análise de desempenho. Só que naquele momento, em 2017,
a oportunidade que apareceu para continuar no clube, enfim, continuar ajudando todo o processo, foi como auxiliar de preparação física. Aceitei muito feliz, enfim, foi uma época muito, muito feliz na minha vida, que eu pude vivenciar também uma outra área que eu acho muito importante e que pude ajudar um pouquinho naquela época, sem deixar de mão a análise de desempenho. Sempre falamos, conversamos sempre em conversas informais que eu era um filho adotivo ali da análise de desempenho, não era efetivo como analista, mas sempre ajudava, estava sempre do lado do pessoal que fazia parte do departamento. Nessa função, como auxiliar de preparação física, até meados de 2018, quando o nosso analista do Sub-20 na época, o Ricardo Cunha, hoje está no Cruzeiro, ele recebe uma outra proposta para sair para o Flamengo, e aí me é feito convite para assumir aí sim como analista do Sub-20 do Botafogo, e aceitei. Estou desde então nesse cargo, muito feliz, né, com o que eu faço. Em 2019, aproximadamente, o nosso coordenador da análise na época, Vitor Hugo Germano, um cara que eu sou muito grato e sempre gosto de falar o nome dele, porque me ensinou muita coisa, recebe um convite para assumir como treinador do Sub-13 do clube, e aí acabo assumindo a função também como responsável do departamento, respondendo também pelo departamento de análise na base, e ainda como analista do Sub-20 do clube. Mais ou menos essa é a minha história. Bem legal, Gabriel. Entrando um pouco na sua parte acadêmica, em seu currículo no LinkedIn, tem 2 cursos que chamaram a atenção da gente. O primeiro é a análise de desempenho no futebol, o segundo é a análise de desempenho, identificação e desenvolvimento do talento da categoria de base. Como foram esses cursos e quais são os conteúdos praticados e como isso te ajuda no trabalho atualmente? Bom, Léo, primeiro falando dos cursos de uma forma geral, eu acho muito relevante, sempre que me perguntam como ingressar, enfim, meios de ingressar, eu sempre digo que a oportunidade aparece para quem está buscando se qualificar, buscando sempre estudar, trabalhar, mostrar seu potencial, sua capacidade. Então, sempre digo que é muito relevante buscar cursos, buscar especializações. Nesse caso, sempre corri atrás de sempre estar me atualizando, buscando novas informações. Sempre fiz muitos cursos na área, sempre gostei muito de fazer curso na área. E os cursos que você falou acredito que um deles é da CBF, o outro, se eu não me engano, também. São cursos que a CBF oferece pela CBF Academy, de grande relevância assim, para a área, com muito conteúdo. E, obviamente, me ajudaram muito no meu dia a dia, no meu processo de trabalho, e alinhado à prática do dia a dia, a experimentar, enfim, vivenciar aquilo. A gente vai errando, vai acertando, vai aprendendo, vai corrigindo, vai aprendendo com pessoas que estão à nossa volta, com profissionais capacitados, sempre buscando entender, evoluir, aprender coisa nova. Isso é algo que os cursos também nos traz bastante, porque a gente acaba conhecendo muita gente, acaba tendo uma grande rede de contatos, então a gente vai sempre tentando conversar também, entender o que está sendo feito em outros clubes, em outros países, em outras realidades, e tentando sempre adaptar a nossa realidade, ver o que pode ser feito de bom naquilo, e tentando sempre evoluir ao máximo o nosso trabalho. Gabriel, falando sobre a sua área, pode detalhar para a gente como realmente é feito o trabalho do analista de desempenho hoje? Se existe algum tipo de anotação que seja essencial e é levada do analista de desempenho até o treinador? Então, Ingrid, eu costumo falar que a gente atua em 3 principais funções, né? A gente atua na análise de treinamentos, na análise dos nossos jogos e na análise de adversário.
o análise de desempenho também engloba a análise de mercado, que seria as contratações, enfim, a captação do clube. Mas especificamente no Botafogo a gente tem um departamento de captação. Então, embora a gente esteja, obviamente, atuando de forma conjunta, sempre se ajudando, existe um departamento só para isso. Então, dentro do que eu falei, dentro dessas 3 áreas principais, né, de treinamentos, jogos e adversários, a gente está sempre tentando reunir o máximo de informação possível para auxiliar na tomada de decisão do treinador. Então, a gente está sempre tentando entender o que foi feito de bom, tentando entender o que pode evoluir e ser melhorado, sentar com a comissão técnica, debater, conversar, trazer o máximo de informação para que o trabalho ande. A gente vai tentando ajudar na tomada de decisão do treinador, como eu falei. Então, especificando um pouco mais em cada parte, por exemplo, nos treinamentos, a gente tenta entender quais são os objetivos daquela sessão, dos exercícios propostos, e entender se aquilo, quando feito, funcionou, se foi realizado, se o objetivo foi cumprido, e para que a gente consiga, na próxima sessão, evoluir ou corrigir, ou entender o que pode ser melhorado, e coisas do tipo. E sempre relacionado ao jogo. Então, o que a gente faz em análise de jogo é tentar saber qual é o nosso modelo de jogo, o que a gente quer passar em campo, o que a gente quer fazer, quais são os nossos objetivos, e tentar sempre entender o que está sendo feito de bom, o que a gente pode melhorar, como eu falei, quais são os pontos que a gente tem que corrigir, quais são os pontos que a gente tem que melhorar mais ainda, que já está sendo feito bem, mas a gente pode evoluir mais, sempre dentro do modelo de jogo da equipe, do clube, tentar chegar no que a gente entende como ideal em forma de jogar. E a outra parte, que seria a análise de adversário, a gente tenta reunir o máximo de informação possível do nosso próximo adversário, principalmente no nível competitivo, como é o Sub-20, que é quase profissional, então existe uma cobrança já de resultado, a gente tem que ganhar, a gente tem que formar, mas a gente tem que ganhar também. Então a gente quer sempre ter o melhor resultado possível, a gente quer ser campeão, a gente quer chegar nos nossos objetivos. Então a gente reúne o máximo de informação do nosso próximo adversário, entendendo ali quais são os pontos fortes da equipe deles, quais são os pontos fracos, quais são os padrões de jogo, o que eles costumam fazer de forma padronizada, né, frequente, para que a gente consiga elaborar uma estratégia para que dentro da nossa forma de jogar a gente consiga anular o que eles têm de bom e aproveitar as principais falhas, enfim, as principais brechas que a equipe deles dá. Então, é basicamente isso o que a gente faz semanalmente, enfim, diariamente, mas sempre, como eu falei, com o objetivo de trazer o máximo de informação e aprofundar mais o trabalho, evoluir mais ainda nossa forma de jogar e buscar sempre o objetivo final, que é a vitória, e formar os melhores atletas possíveis. Gabriel, a tecnologia tem sido cada vez mais utilizada dentro dos clubes e tem auxiliado o trabalho do scout. Até que ponto a utilização da tecnologia tem colaborado na captação de jogadores? Então, Léo, a tecnologia é essencial hoje em dia. A gente costuma falar que quem nega a tecnologia está negando o futuro, né? Não só o futuro, como o presente. É essencial que as coisas estejam cada vez mais tecnológicas e ela só vem para beneficiar e acelerar o trabalho. Então, você falou relacionado principalmente à captação. Hoje, sem tecnologia, se eu não tenho um cara, por exemplo, que eu possa fazer viajar até ao Espírito Santo, eu consigo assistir um jogo de lá, por meio de filmagens de lá, enfim, de companheiros, ou de transmissões de TV, enfim. Sem ela, a gente não... ela serve para a gente aprofundar mais o trabalho, agilizar o processo e conseguir melhores resultados.
E aí, falando um pouco mais de dados específicos, a gente consegue, com a tecnologia também, ter mais informações sobre o atleta. Então, deixa de ser só um olhar individual, né, de eu estar olhando o jogador e, enfim, gostei dele, não gostei, que acaba sendo um pouco subjetivo, que tem que existir, o futebol é subjetivo, a gente está sempre olhando o jogo, a gente vai sempre ter a nossa opinião, mas quando eu olho um atleta, eu gosto dele, eu acho ele um atleta interessante ali para a minha equipe naquele momento, para o meu modelo de jogo, enfim, para o que eu entendo ali ser necessário naquele momento, com os dados que a gente consegue recolher, que, enfim, que a tecnologia nos proporciona, que vários programas que temos hoje em dia nos gera, a gente consegue deixar essa decisão mais acertada, a gente consegue minimizar os erros, né? Então, se os dados estão me mostrando que realmente aquilo que eu estou vendo é o que o que parece, naturalmente a decisão fica mais precisa, a gente acaba minimizando o erro, acaba deixando o processo mais acertado e preciso. Gabriel, o trabalho da transição do jogador entre as categorias de base, ele envolve muitas expectativas e também a preparação física. Como esses fatores eles são trabalhados no jogador de forma individual? O processo da transição entre categorias é sempre muito complexo, né? A gente tem um documento orientador do clube metodológico que abrange muitas coisas, não só a forma de jogar, enfim, das equipes, mas também todos os processos que envolvem, todas as áreas que estão presentes nos departamentos, né? Obviamente, é sempre complexo, quem vai subir, quem não vai subir, enfim, a adaptação à categoria seguinte, mas a gente tenta sempre deixar o atleta mais vivenciado possível, tanto na própria categoria quanto nas categorias acima. Então, essa troca acaba sendo natural, um atleta vai treinar na categoria de cima durante um tempo, joga na categoria de cima por vezes, vai como suplente, vai vivenciando a realidade da categoria de cima para já ter uma adaptação, e é um processo complicado, mas natural. As coisas acontecem, a gente tem todos os departamentos que participam disso muito atentos, sempre tentando trabalhar o atleta de forma integral, entender tudo que está em torno do atleta, né, desde a parte social, a parte psicológica, entender os problemas daquele atleta em casa, entender como é que é a realidade dele, sempre entender o contexto, sem só pensando, e não pensar só no campo, né, se o atleta está bem, se o atleta está mal, se o atleta, enfim, rendeu, se não rendeu, entender o porquê daquilo, por que ele rendeu, por que ele não rendeu, será que ele pode continuar rendendo, será que ele não talvez naquele momento não vai render, e até na entrevista do Vinícius que eu estava vendo, ele falou algo feliz e realmente é muito relevante, que é entender também que o atleta, às vezes, nesse momento não está rendendo aqui, por N motivos, enfim, por situações específicas, mas que caso ele continue no clube, acabe sendo dispensado, não quer dizer que seja o fim da carreira dele, enfim, naquele momento ele não vai estar rendendo aqui, mas amanhã ele pode estar rendendo no clube aqui do lado, ou de outro estado, ou pode ir para um clube que esteja perto da família, que às vezes é uma situação que acontece, e aí o atleta começa a render, e aqui ele não estava rendendo por causa disso, porque estava longe, enfim, não soube se adaptar. São vários contextos, e a gente tem que sempre estar entendendo tudo para minimizar erro, para minimizar dano, e acabar aproveitando o atleta da melhor forma possível, pensando sempre no social, pensando no bem do menino, que é muito relevante. Gabriel, do debate sobre a base, o jogador, quando participa dos jogos do elenco principal e retorna para a categoria de base, ele continua treinando. Ele pode ser considerado que tem um tempo maior para se desenvolver. Um caso específico desse é do Lincoln, que jogava pelo Flamengo, e também teve o Gabriel Peck, recentemente no Vasco.
e eles acabaram jogando no profissional e retornaram para a base. E também teve o Rodrigo Muniz. O quanto essa subida para o profissional e o retorno para a base pode ser essencial para o jogador no crescimento dele? Acaba que pode se tornar algo muito importante para o atleta, por questão de espaço, aquele momento talvez ele não esteja pronto para enfrentar uma categoria profissional, a pressão que existe, ele não está 100% pronto para aquela situação, e quando ele sobe e acaba não tendo o espaço de jogar, não tem minutos de jogo, a descida dele pode ser completamente natural e muito relevante para a carreira dele, como você falou até no próprio caso do Gabriel Peck, que ano passado fez isso. Ontem mesmo tivemos, no dia que a gente está gravando, ontem a gente teve o segundo jogo das quartas finais da Copa do Brasil, contra o Floresta, e a gente teve a descida de alguns atletas do profissional para participar do jogo, o próprio Matheus Nascimento, que é uma grande promessa do clube, enfim, um jovem de muito potencial, desceu, fez gol, enfim, fez uma boa partida. Então é sempre bom para o atleta tá mantendo a forma, tá mantendo o ritmo de jogo, ganhando confiança também. Então pode ser algo muito interessante para o atleta naquele momento descer, ter um momento de protagonismo na categoria de baixo, ganhar responsabilidade, ganhar confiança, para quando subir novamente, tá um pouco mais preparado, enfim, capaz de fazer uma diferença, capaz de desenvolver o seu futebol de forma mais tranquila que antes. Então, é sempre bom quando esses atletas descem, e quando descem bem, com a cabeça para ajudar e entender que aquilo vai ser bom para eles naquele momento. Como você, que é um profissional da área de análise e está sempre envolvido com táticas, observa o debate da mídia em relação ao futebol aqui no Brasil? Olha, assim, eu acho que é bem relevante a gente trazer debates mais aprofundados em relação à tática. Eu acho que profissionais como vocês que buscam trazer um olhar mais específico para a tática, enfim, aprofundar mais a leitura do jogo, eu acho sempre relevante. E eu entendo que tem torcedor que não tem interesse nessa situação, então naturalmente a mídia também vai ter espaço para um momento de descontração, enfim, um momento uma leitura mais superficial da situação, e acho completamente natural, mas é importante também que esse debate seja um pouco mais aprofundado, principalmente para não ter julgamentos, enfim, exagerados a respeito do treinador, do jogo, da forma de jogar, da comissão, sem se aprofundar e entender por que aquilo está acontecendo. Então, a partir do momento que a gente vai buscar julgar, entender ou criticar, o que é super normal, o futebol está aí para isso, a gente está aqui para ser julgado também, mas quando isso acontece, a gente tem que ter um debate um pouco mais aprofundado, e aí sim entender o que foi passado, qual era a intenção daquele momento, daquele jogo, daquela estratégia específica, enfim, aquela forma de jogar. E é muito importante que esse debate seja mais aprofundado e mais especificado a respeito da leitura tática e da forma de jogar, sem ser superficial, e simplesmente julgar por julgar, ou falar que tá bom, ou falar que tá ruim por causa do resultado. Se ganhou tá bom, se perdeu tá ruim, não pode ser só assim. A gente tem que ter um debate mais específico, sim. Você até falou sobre isso agora há pouco. Ontem o Botafogo venceu o Floresta por 3-0 e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Eu gostaria que você falasse sobre a campanha em geral e como já está sendo feito o trabalho de análise com o próximo adversário, que será o Avaí. Então, a campanha vem sendo bem proveitosa. A Copa do Brasil é uma competição muito complicada. A gente vem fazendo bons jogos, enfrentamos adversários complicados, equipes bem qualificadas, conseguimos fazer boas partidas, enfim, mostrar bem nosso futebol. Ontem, mais uma vez, a gente fez um bom jogo, uma equipe muito qualificada do Floresta. A campanha vem sendo bem proveitosa, uma competição, como eu falei, bem complexa,
A gente tem dado o máximo de atenção para ela, e a gente acredita que é possível alcançar passos maiores. Você perguntou da análise do próximo adversário, ela já inicia assim que o último jogo acaba. A gente já busca naturalmente informações da equipe, então a gente já vem trazendo o máximo de informação para a comissão, já tentando acelerar o processo. Normalmente o trabalho, inclusive, inicia antes do jogo, né? Antes da partida, enfim. Então, a gente já desde semana passada já estava buscando informações do Avaí e do Palmeiras, que seriam os adversários. Então, a gente já estava colhendo essas informações, e quando se definiu que era o Avaí, a equipe que a gente vai enfrentar, e a gente só especificou mais ainda para a equipe deles, e vai fechando todo esse relatório, todos essas informações para passar para a comissão o mais rápido possível, de forma bem objetiva, trazendo o máximo de qualidade na informação, para que a gente consiga elaborar a melhor estratégia possível para as semifinais. Falando no atual campeonato, em 2020 nós tivemos o teste geral e vimos um elenco profissional cada vez mais jovem. E a tendência é que em 2021 isso se repita. Como que o clube ele pode lidar ou deve lidar com essa necessidade? A transição acelerada seria uma saída? É um processo natural a gente acabar utilizando mais a base. É um clube que sempre prezou muito por isso. A gente vem fazendo esse processo ao longo dos anos de utilizar bastante a base, naturalmente com recursos financeiros mais escassos, que é a realidade do clube, a gente sabe. A base acaba sendo uma forma de a gente trazer qualidade para o elenco profissional e também possível rendimento tanto dentro de campo quanto possíveis vendas, enfim. É natural que o clube utilize mais a base, o nosso processo é feito para isso, a gente também trabalha muito para que os atletas estejam prontos sempre que solicitados lá na categoria profissional. Óbvio, sempre respeitando todos os processos, respeitando o momento de cada atleta, tentando não queimar nenhuma etapa, entendendo o momento dele, se ele está pronto para aquele momento, se caso suba e entenda que talvez seja interessante ele descer mais um pouco para ter um pouco mais de vivência na base, isso ocorre. A base e o profissional do clube hoje são muito, muito ligados e atuam de forma conjunta, tentando sempre buscar o melhor para o clube e para os atletas, para que a gente consiga fazer um bom campeonato aí e trazer alegria para a torcida. A qualidade técnica do jogador jovem em campo é atualmente o único requisito para uma transição acelerada da base profissional? Eu não gosto que a gente use só a qualidade técnica. Acho que o atleta tem vários fatores e a gente nunca olha para o atleta apenas pela qualidade técnica. Tudo tá... O atleta ele não é só bom ou ruim, se ele dá um bom passe, se não dá. Todas as características que envolvem aquele atleta são relevantes, parte física, parte psicológica, parte tática, se ele tem uma boa leitura de jogo, se ele não tem. Não é só a qualidade técnica. Obviamente que a gente tem os atletas que são diferentes, então a gente vai trazer um caso do Neymar, por exemplo, que é um atleta de altíssimo nível, fora do comum. Então, naturalmente, a qualidade técnica dele faz ele pular algumas etapas, ele já acaba se tornando pronto para enfrentar adversários mais qualificados, então ele já vai pulando essa etapa, mas a gente tem que tomar muito cuidado também para não queimar o processo, para não perder o timing certo e acabar queimando jogadores, como a gente já viu várias vezes, atletas de grande potencial que acabam não se tornando porque o processo dele não foi bem executado. Gabriel, e o seu trabalho desenvolvimento pessoal, você tem alguma inspiração na área das análises? Quais treinadores hoje no Brasil que estão ou até mesmo já passaram pelo Botafogo que você mais admira?
É sempre difícil falar de nome, né? A gente tem grandes profissionais no Brasil, não só no Brasil como no mundo. A análise, ela tem, chegou, vamos falar recentemente, mas já tem um tempo, mas é uma área recente no futebol. Tem grandes caras por aí que realizam um grande trabalho, enfim, que são inspiração, que a gente já tive a oportunidade de conhecer, enfim, de até mesmo ter aula com eles, grandes professores. Difícil falar de nomes, são muitos caras. Sobre treinadores também, temos grandes referências aí no futebol brasileiro. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes técnicos, como o próprio Eduardo Barroca, o Ricardo Rezende, que está atualmente, que hoje é meu treinador, enfim, tenho a oportunidade de trabalhar com ele. Marcos Soares, enfim, grandes treinadores Maurício Souza, hoje treinador do Sub-20 do Flamengo, grande profissional também. São caras excelentes, de alto nível, que eu tive a oportunidade de conviver e de aprender. E fora grandes profissionais que temos aí no futebol, que tanto já tem grande experiência, como os que estão chegando agora, que também vem trazendo muita qualidade. O futebol brasileiro vem evoluindo e vem crescendo, e é muito gratificante ver essa nossa crescente e com certeza vai gerar frutos para o futuro. Em relação ao seu trabalho, jogadores procuram para saber os dados do adversário, algumas curiosidades, como é feito entre você e o jogador especificamente? Muitos jogadores gostam hoje em dia, quanto mais a gente está tornando popular a análise, o atleta vai entendendo que é relevante, que é importante, que ajuda muito na carreira dele e também no jogo, né, quando se fala de adversário especificamente. Então, naturalmente, muitos atletas começam a procurar mais. Isso é uma evolução que a gente sente no Brasil de forma geral, de colegas que falam que cada vez mais os atletas vêm procurar, vêm saber, vêm buscar informação. Então, cada vez mais a gente vai mostrando a relevância daquilo para ele, ele vai entendendo que realmente é importante e vai buscando mais essa informação. Sobre a forma de passar essa informação, quando é uma necessidade da comissão para passar alguma informação para o atleta, aí varia muito de treinador para treinador. Alguns treinadores gostam de passar informação ele mesmo, outros treinadores não se incomodam do analista passar informação. Varia muito de caso para caso, de comissão para comissão, mas é natural que o atleta venha procurar e também que a gente busque passar as melhores informações possíveis para o atleta, para que ele possa se desenvolver em situações de uma análise mais individual do atleta, ou se preparar melhor para o próximo jogo, como situações de adversário, de quem ele vai enfrentar, de jogadores que ele vai duelar ali naquela área do campo, né? Então, a gente tenta trazer maior qualidade possível nessa informação para que a estratégia funcione e que o atleta consiga se desenvolver também. Em relação à captação entre as categorias de base, ela acontece, ou melhor, quando ela acontece fora do país, ela precisa lidar com o jogador ainda no período de desenvolvimento, imerso em uma cultura diferente. Como o clube deve enfrentar o período de adaptação do jogador sem tornar a barreira cultural um problema? Eu não digo nem até fora do país, a gente tem essa adaptação cultural, mas até mesmo fora do estado tem uma adaptação cultural complexa. Às vezes o atleta fica longe da família, como eu falei, enfim, quando o atleta vem de muito longe. Cabe a nós sempre entender o contexto, como eu falei, entender a situação daquele atleta, entender as dificuldades que ele passa, os anseios dele, a realidade que ele vive, buscar sempre, dentro do contexto que ele vive, trazer o maior conforto para ele, que ele consiga se adaptar bem, e entender também que é um processo que é natural. A gente tem que, obviamente, buscar que o atleta se desenvolva, que ele
consiga produzir em campo o melhor dele, mas também entender todo o contexto e buscar superar essas barreiras para que ele consiga se desenvolver e atingir todo o potencial que ele tem. Gabriel, para finalizar, gostaria de agradecer a sua presença. Foi muito legal a conversa e o bate-papo também, todas as questões. E toda final de entrevista a gente pede para o convidado indicar livros, de preferência relacionado ao futebol. Bom, eu que agradeço primeiramente pelo espaço, pela oportunidade, é sempre bom estar conversando. Fico muito feliz com essa oportunidade. Olha, para citar livros, temos vários. Posso citar um que sou grande fã, acho que é requisito básico de todo mundo que quer trabalhar com futebol, enfim, que estuda futebol, que gosta de futebol, que é o livro Para um Futebol Jogado com Ideias, que é do professor Israel Teudo. Um livro de altíssimo nível, uma referência nacional do esporte. Temos outros grandes livros aí, sou um grande fã da literatura portuguesa também, professor Carlos Carvalhal, hoje treinador do Braga, tem algumas grandes obras, enfim, são vários. Temos um livro também do professor Julian Tobar, hoje auxiliar técnico do CSA, fala um pouquinho de periodização tática também, para quem gosta de metodologia, para quem gosta desse lado mais específico aí, relacionado à periodização tática, que é uma metodologia portuguesa. Enfim, são vários livros. Acho que é essencial que quem trabalha com futebol, quem quer entrar na área, ingressar, busque o máximo de informação possível, busque ler bastante, busque ver e evoluir o máximo. E como falei, as oportunidades sempre aparecem para quem está bem preparado. E aos poucos a gente vai conquistando os nossos espaços E com certeza o estudo não pode ser negligenciado, da mesma forma que a gente sabe que você não negligenciou, tanto que está chegando até aqui, está criando, né, o seu caminho. Muito obrigada por ter aceitado o convite, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, nesse momento que você separou. Obrigado, Ingrid. Obrigado, Léo. Como falei, fico muito feliz com a oportunidade e estamos à disposição sempre que vocês precisarem. Sempre bom conversar sobre futebol, sempre bom trocar uma ideia. Então, fiquem à vontade sempre que quiserem chamar.